Quando você ouve as palavras radiação nuclear, no que você pensa? Você pensa na bomba? Ou as nuvens em forma de cogumelo vêm à mente? Ou talvez locais de resíduos nucleares, destruindo o campo durante séculos. Você percebeu que a radiação nuclear faz parte da experiência humana desde o início dos tempos? As pessoas ignoravam a radiação nuclear porque os seus sentidos não conseguiam detectá-la. Se de alguma forma pudessem ter mudado a sensibilidade dos seus olhos, teriam percebido que ela era emitida por certos tipos de rochas e, até certo ponto, por todos os seres vivos, incluindo eles próprios. Foi em meados do século XIX que ocorreu uma série de eventos que revelaram ao homem a existência da radiação. Michael Faraday fez experiências com um tubo de vidro envolvendo eletrodos e conectado a uma fonte de alta voltagem. Quando o ar foi bombeado para fora do tubo, raios de luz apareceram entre os dois eletrodos. Outros cientistas descobriram que à medida que mais e mais ar era bombeado para fora do tubo, o padrão mudava. Quando um tubo altamente evacuado tem uma tela fluorescente colocada nele, o aparecimento de uma linha brilhante na tela sugere que algo está se movendo entre o cátodo e o ânodo. Raios catódicos foi o nome dado a essas coisas misteriosas. Outras experiências mostraram que os campos elétricos desviariam os raios catódicos. Os experimentos também revelaram que um campo magnético também desviaria os raios. Estas observações sugeriram que os raios catódicos eram partículas carregadas negativamente. Quando Wilhelm Röntgen começou a estudar estes raios catódicos, fez uma descoberta surpreendente. Ele estava fazendo experiências com um tubo de raios catódicos altamente evacuado e coberto com papel opaco. Por acaso, ele tinha papel quimicamente tratado próximo ao aparelho. Quando o tubo de raios catódicos foi ligado, o papel começou a brilhar. Mas parou no instante em que o tubo foi desligado. Röntgen concluiu que raios misteriosos estavam sendo emitidos pelo tubo de raios catódicos. Ele os chamou de raios X. X-rays. A profissão médica foi rápida em fazer uso destes raios. Eles poderiam penetrar em materiais opacos, como papel preto ou carne viva. Os raios X também poderiam expor placas fotográficas, que poderiam então ser reveladas para produzir uma imagem. Os raios X não eram como os raios catódicos. Um campo elétrico não os desviaria, nem um campo magnético, o que sugeria que os raios X não eram partículas carregadas. Apesar de suas naturezas diferentes, os raios X e os raios catódicos têm algo em comum. Nem os são formas desse mistério ainda inexplicável, a radiação nuclear. Foi Henry Becquerel quem, ao expor os raios X, descobriria a radiação nuclear. Algumas substâncias, quando expostas à luz solar, são fluorescentes. Eles emitem luz visível. Talvez também emitam raios X, propôs Becquerel. Para testar sua hipótese, Becquerel utilizou chapas fotográficas recobertas com papel opaco para evitar a exposição à luz solar. No papel ele colocou o composto químico fluorescente.
Quando a chapa fotográfica foi revelada, ela não deveria apresentar exposição à luz solar por causa do papel opaco. Portanto, qualquer exposição da chapa deveria ser uma prova de que os raios X penetraram no papel. Durante um mês inteiro, Bic Haley não conseguiu encontrar um produto químico fluorescente que expusesse a chapa fotográfica. Então ele tentou sulfato de potássio no urinol. Desta vez, após seguir seu procedimento normal, Bic Haley descobriu que a chapa fotográfica estava ligeiramente exposta. A radiação vinha realmente do sulfato de potássio do urinol ou vinha de algum outro lugar? Ele colocou um objeto entre a amostra e a chapa fotográfica. Quando a chapa fotográfica foi revelada, apareceu o formato do objeto, o que parecia confirmar a hipótese de Bic Haley de que os raios X estavam sendo produzidos diretamente a partir de sua amostra fluorescente. Mas certa manhã o céu ficou nublado, pouco depois de ele preparar outro experimento com sulfato de potássio no urinol. Então, Bic Haley guardou o experimento. Quando o céu permaneceu nublado por vários dias, um impaciente Bic Haley decidiu desenvolver o prato. Para sua grande surpresa, as placas ficaram fortemente expostas. Ele logo percebeu que a amostra havia emitido algum tipo de radiação sem ser estimulada pela luz solar. Esses raios Bechdel eram semelhantes aos raios X em sua capacidade de penetrar em papel opaco à luz visível. Eles pareciam, no entanto, diferir dos raios X porque os raios X podiam ser ligados e desligados, mas não os raios Bic Haley. Mais tarde, Bic Haley descobriu que no sulfato de potássio do urinol era o urânio metálico que parecia ser a fonte dos raios Bic Haley. Os raios Bic Haley não foram afetados pela adição de calor ou pelo tratamento do composto de urânio com produtos químicos. Bic Haley também testou seus raios com um eletroscópio. Quando um eletroscópio está carregado, cada folha possui um excesso da mesma carga elétrica. As folhas se repelem. Normalmente, o ar isola essas folhas e elas descarregam lentamente. Mas a radiação Bic Haley pareceu mudar a natureza do ar ao redor do eletroscópio. O ar tornou-se um condutor e as cargas excessivas dos cabos do eletroscópio foram rapidamente neutralizadas, descarregando assim o eletroscópio. Qual foi exatamente a fonte dessa radiação? Mimic descobriu que o elemento tório também emitia esses raios. Junto com seu marido Pierre, Mimi começou com uma enorme pilha de pit blender e desenvolveu um processo trabalhoso para extrair quantidades muito pequenas de dois novos elementos que eram poderosos emissores de raios Bic Haley. Eles chamaram esses elementos de Coulomb e rádio. Ao contrário de um tubo de raios catódicos ou de raios X, onde a eletricidade fornece a energia para produzir a radiação, esses raios Bic Haley parecem ser emitidos sem qualquer fonte externa para fornecer a energia. Foi Marie Curie quem cunhou a palavra radioatividade para descrever o processo pelo qual as substâncias produzem radiação espontaneamente. Outros logo se juntariam a Bic Haley nos bancos. Eles explorariam e descobririam a fonte desta radioatividade, o núcleo do átomo.